Oi, gente! Hoje eu vim falar para você, profissional da área de podologia, que está iniciando e ingressando nessa área tão linda que é a podologia. Para começar, a gente precisa de várias coisas. Então, para mim, acredito que para muitos de vocês, o início é desafiador. A gente não sabe por onde começar, não sabe o que comprar. Por mais que a gente tenha uma lista de material quando a gente está estudando, às vezes a gente não consegue comprar tudo dessa lista e pensa que nunca vai conseguir fazer um atendimento. Eu vou mostrar para vocês como que eu comecei, com o que eu comecei e acredito que essas dicas vão ajudar você também a iniciar. Bom, gente, eu iniciei meus primeiros atendimentos a domicílio, fazendo somente profilaxia, que é a limpeza, né? Limpeza das lâminas e do pé por completo. O que eu usava para essa profilaxia? Eu usava Higienize, que é da linha Saúde Pé. Não estou ganhando nem R$ 1 por essa indicação, mas eu deveria. Então, usava Higienize, e esse Higienize ele é diluível, então ele rende bastante. A gente dilui ele no borrifador para fazer a limpeza dos pés. Usava o Higienize, usava mais uso até hoje, né? O Emoliente Plus, que é para a área com muita queratose, muito grossa, Emoliente Plus e o Emoliente Concentrado, que também é diluível e vai te ajudar a fazer o desbaste nas partes mais ásperas dos pés. Então, a junção dos dois facilita muito a remoção. Usava isso, tinha, né, lâmina de bisturi, o cabo de bisturi também, inclusive até hoje eu só uso o 3 e o 4. Então, a lâmina 15 e a lâmina 20. Dá para vários procedimentos, se for fazer espícula, retirada de espícula, uso 15, que é menorzinho. Se for fazer um desbaste de uma área mais espessa, mais grossa, usa a lâmina 20, que é maior e o corte dela dura mais. Então, dá muito bem para você usar somente esses dois tipos. Outra coisa também é relação de algodão. Eu sempre preferi comprar algodão grande assim de rolos. Esse é de 500, se eu não me engano. É, de 500 gramas. Sempre dei preferência para comprar grande, porque dura muito. Então a gente compra uma vez só e vai ter ele por bons tempos. De início a gente não tem muito paciente nem muito atendimento. Então, eu lembro que o meu primeiro rolo de algodão, ele durou quase o ano todo que eu fiquei fazendo atendimento a domicílio. Outra coisa essencial para você iniciar seu atendimento: removedor de esmalte. Gente, a gente mexe com unha, né? Então, muitas pessoas têm o costume de estar sempre com esmalte. Por mais que você exija que a pessoa esteja em casa, às vezes você vai fazer o atendimento a domicílio e exige que a pessoa esteja sem esmalte, mas na correria do dia a dia pode ser que ela não esteja. Então, sempre tenha um vidrinho de removedor de esmalte para facilitar a sua vida aí no dia a dia. Outra coisa, óculos de proteção. Eu dei preferência em comprar esse óculos que nas laterais dele, não sei se dá para vocês verem, ela é protegida, tá vendo? Aqui em cima e na lateral. Tudo isso que eu comprei, eu tenho o link, eu vou deixar o link aqui para vocês. E essa proteção ajuda muito, porque a gente está com óculos, a gente está abaixado fazendo o lixamento ou vai fazer o corte e a unha às vezes pode voar. Então ela pode entrar aqui, ó. Então, tendo essa proteção, já aconteceu de eu estar assim, né? E a unha vir e bater aqui. Então, isso aqui já me salvou. Então, é essencial que vocês tenham esse óculos de proteção. Esse foi Shopee, se eu não me engano. Vou procurar e vou deixar para vocês. Outra coisa essencial: motor. Gente, quando eu peguei minha lista de material que eu vi lá, Veltec LB300, que eu pesquisei para comprar, na época que eu formei, ele era uns R$ 700. Hoje, mais cedo, eu estava pesquisando quanto que está esse motor. Gente, ele está uns R$ 1.300. Então, o que eu fiz? Me adaptei também. Eu comprei esse motor aqui, que ele é bem baratinho, mas ele entrega um serviço bom também, que é o Porquinho. Muita gente conhece ele assim, como motor Porquinho. Ele é da DSD, ele faz a troca de broca, tanto direita quanto esquerda, a rotação dele, né? Me salvou demais e acredito que para você que não tem condição de estar investindo em um motor muito bom agora, ele vai te salvar também. Você está iniciando na carreira, muita coisa para comprar, ele vai te salvar. Pode comprar de olhos fechados que ele vai te salvar. Na época eu paguei R$ 110 nele e hoje deve estar, vamos colocar uns 250, mais ou menos uns R$ 250. Então, fica essa dica para vocês. A caneta dele é muito boa, não é uma caneta pesada,
Dá pra gente abrir ela tranquilamente. Então, fica a dica aí. Então, deixa eu pensar o que mais que eu comprei. De início, luva normal. Comecei usando essa luva da Tauge de látex, que é uma luva bem fininha, só que ela tem muito pó. Então, se você tem alergia de pó, inclusive bem escrito aqui, com pó. Então, se você tem alergia de pó, não recomendo. Se não tem alergia, não tem problema com pó, pode comprar. O custo-benefício dela é bom e ela é bem flexível também. Ela estica muito, tanto que essa eu uso o tamanho PP. Mas se você tem alergia do pó, te indico comprar essa mesma marca Tauge, porém a luva nitrílica. Ela não tem pó nenhum, ela é uma luva bem grossinha. Ela estica bem também, só que ela não estica igual a de látex. Então você precisa comprar um tamanho maior. Aquela eu uso PP, como eu falei com vocês, e essa aqui eu preciso comprar AP. Ela não estica muito. Devido só de não ter o pó, né? Então dificulta na hora de entrar, então tem que ser um tamanho maior também. Muito boa. E inclusive essa aqui no Mercado Livre que eu comprei, ela tá mais barata que a luva de látex. Também vou deixar o link para vocês. Agora, se você não tem problema com pó, não tem problema com nada de luva, a luva que eu mais recomendo é a Uniglovers. No início eu não comprava essa luva. No início não comprava, eu tinha poucos pacientes, não tinha condição de comprar ela, porque ela é uma luva mais cara. Uma caixinha dessa Uniglovers deve estar uns R$ 40. Então a gente usa muito luva. Geralmente a gente compra 10 caixas de luva, né? Para ficar um bom tempo sem comprar. Então, de início eu não conseguia. Mas se você consegue já investir em uma luva boa, grossa, que vai te dar uma segurança, principalmente na hora de fazer desbaste, na hora de você trabalhar com verruga plantar, essa luva da Uniglovers é muito boa. Por quê? Ela não tem talco, ela estica bem e ela é grossa. Então ela é a junção da látex com nitrílica. Tá tudo nessa luva. Por isso que ela é mais cara, né? É uma luva melhorzinha. Mas de início, então, só usava a luva de látex. Mais em conta, bem flexível. No início eu só usava ela. Então, para você iniciar, você não precisa de ter muitas coisas. Até então, vocês viram que eu tive aqui uns 10 itens, né? Fiz essa adaptação com o motor, que me salvou também. O essencial, que é ter o mandril com a lixa, né? Você vai precisar ter mesmo. Mas, não desista, só porque você não tem tudo. Você pode começar fazendo apenas uma limpeza, que foi o que eu fiz. E que foi o que me trouxe muitos pacientes também. De início eu não tinha pronta entrega de produto, então eu fazia indicação. Eu via qual era o tipo de fungo, eu pesquisava qual era o melhor método de tratamento, pesquisava quais remédios eu tinha assim na farmácia e dava o nome para o meu paciente para ele comprar na farmácia. Por que eu não tinha pronta entrega? Porque eu tinha medo, e acredito que vocês também têm. O medo de investir em produtos que não vai ter saída. Então, se eu não tenho saída do meu produto, ele vai ficar na minha prateleira, ele vai ficar no meu estoque em casa, que seja na minha bolsa, e eu não vou vender. Então, eu vou investir numa coisa que não vai sair. Eu tinha esse pensamento, mas é porque eu tinha poucos pacientes. Então, aos poucos, eu fui tendo uma clientela mais fixa, que eu fui criando coragem de ter essa conta entrega. E até mesmo os meus pacientes me cobravam isso, porque eles falavam, eu não quero comprar na farmácia, eu quero pegar aqui com você, para mim já sair daqui com o que você me indicar, com o que você tem aqui, e eu não precisar passar em nenhum lugar. Hoje todo mundo quer praticidade, gente. Então, se você tem uma condição de estar fazendo esse investimento, faça, porque vai te ajudar também. Você já vai fazer o seu procedimento, vender o seu produto e o seu paciente já vai sair dali com o que para a casa dele, né? O que ele vai usar em casa. Então, recomendo isso para vocês também. Mas se não tem, isso que eu fazia no início me ajudou. Pesquisava o que dava mais certo, indicava para ele comprar na farmácia e deu certo. Então, fica essa dica para vocês também. Vocês não podem desistir. Agora, com relação à esterilização, eu vou mostrar para vocês qual é a minha autoclave que eu tenho hoje e como que eu faço para poder selar os meus materiais. De início eu também não tinha selador, então eu vou dar uma dica para vocês que me ajudou e acredito que vai ajudar vocês também. Então, gente, de início eu não tinha selador, como eu falei com vocês. Então eu usava esse grau cirúrgico autocolante. Muito bom, prático para o dia a dia e é excelente. Só que no custo-benefício ele sai mais caro. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fazia mesmo sem ter a seladora.
Então, comprei esse rolo, né, de grau cirúrgico, pra gente esterilizar. Eu corto o tamanho necessário, isso não é novidade para ninguém. Só que como eu não tinha seladora, o que eu fazia? Selava com a prancha de cabelo. Eu tinha uma prancha em casa, então eu selava com a prancha, coloco a data atrás e colocava para esterilizar. Dá certo tanto quanto com a seladora, às vezes até melhor. E não vai estragar sua prancha, pode ficar tranquilo. Hoje eu tenho a seladora e não faço mais isso. Só que de início eu não tinha e isso me salvou muito. E eu acho que vai salvar vocês também. Autoclave. O modelo da minha é essa, ó, a Mora da Christopher. Foi o que eu consegui comprar na época, mas está comigo há muitos anos já. Nunca me deu problema, nunca precisou de nada, nada, nada. É um tamanho bom, porque no início a gente não tem muito paciente, então a gente faz um ciclo por dia e dá certo. Agora eu já preciso fazer mais esterilizações com ela. Por exemplo, uns 3 ciclos no dia. Porém, não deixa a desejar. Eu pretendo trocar futuramente por uma maior que caiba mais, mas tem dado muito certo ela. Vou mostrar ela por dentro para vocês. Olha, ela por dentro, ela cabe ali uns 5, 6 kits. Tá bem espaçosa, dá para esterilizar bem. A dona Cristófoli precisava só melhorar essa divisória dela, porque é lá no fundo. Vocês vão dar para vocês verem. Tá vendo que soltou? E todas as amigas minhas que têm, falou que aconteceu a mesma coisa. A gente precisa ficar comprando outro. Fora isso, gente, nada a reclamar. Custo-benefício bom, esteriliza super rápido, gasta pouca água destilada, ela gasta 100 ml só, que é pequenininha também, né? Mas para quem está iniciando, super recomendo. Junto com ela vem essa mini incubadora, comprei uma e ganhei, entre aspas, né? Essa mini incubadora que também é essencial para você que está iniciando. A gente precisa fazer o teste. Se você não sabe fazer o teste, pode deixar aí uma dúvida que você tiver no comentário que eu faço um vídeo sobre isso, ensinando a fazer o teste na mini incubadora. Então a gente veio comprar o autoclave, veio a mini incubadora, e aí eu vou comprando os graus cirúrgicos para fazer, né? A gente precisa preencher a pasta sanitária e também os testes para poder colocar e estar fazendo na mini incubadora. Essa aqui ela é de 24 horas. Mas tem outras de 12 horas, mas eu quis não, né? Como eu ganhei, não tive escolha. Mas se você tiver a possibilidade de comprar autoclave e comprar separada a mini incubadora, tenta comprar de 12 horas, porque ela não precisa ficar 24 horas ligada fazendo esse teste aí. Vou terminar esse vídeo por aqui. Essas foram algumas das coisas que eu lembrei que eu fazia de início e foi com que eu comecei. Comecei com o básico do básico, a ponto de eu fazer apenas a profilaxia. Aos poucos fui me adaptando, comprando coisas para poder fazer tratamento de verruga, tratamento de unha encravada, curativo e tudo mais. Órtese, aos poucos fui comprando essas coisas, mas consegui iniciar apenas com a profilaxia e eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer para mim vir e responder para vocês. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu joinha para mim, se inscreva aí no canal. Vou estar postando vários vídeos em breve para vocês estarem acompanhando, iniciando, perder o medo em estar fazendo esse atendimento que às vezes você está tendo. Se tiver alguma dificuldade, deixe nos comentários que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. E até o próximo. Tchauzinho!